Mas eu começo o programa com um quadro que eu sei que você ama e faz diferença na vida de tanta gente, talvez na sua já também. Se não fizer ainda, é para fazer, porque a gente pode viver cada vez melhor com o Amor Exigente. É uma instituição sem fins lucrativos, né, que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda, reuniões uma vez por semana, durante 2 horinhas. Você sai dali com meta, coloca em prática e vai vivendo melhor mesmo. É um dia após o outro. É uma organização que cuida de famílias de dependentes químicos, também do dependente químico, faz a prevenção com as crianças, é sensacional. E hoje a gente fala sobre o tratamento do dependente em recuperação e suas comorbidades, que são as doenças que cercam esse dependente. E eu recebo com muita alegria o vice-presidente da Federação de Amor Exigente, que é o Miguel Tortorelli, mas também o Dr. Paulo Henrique Mendes Rodstein, que é psiquiatra, especialista em dependência química, diretor técnico do Hospital Cantareira. Sejam bem-vindos, muito bom recebê-los. Obrigada, Miguel. Melhor. Cada vez melhor com Amor Exigente, sim. Prazer. Doutor, prazer, seja bem-vindo. Senta aqui do ladinho do Miguel pra gente já começar o nosso bate-papo. Você que tá aí assistindo em casa, você é convidado para participar com a gente, envie já a sua pergunta, a sua colocação, seu desabafo no 011 950 45 18 40. Esse é o nosso WhatsApp, tá bom? Salva aí no seu telefone. Agora vamos conversar um pouquinho, né? Quando eu falo que na dependência tem comorbidades, que são doenças que cercam essa doença central que é a dependência química, de que doenças eu estou falando, doutor? Bom, primeiro para explicar, comorbidades é a coexistência de 2 doenças ao mesmo tempo. Elas podem vir antes ou pode ser consequência daquela doença ou simplesmente existir as 2 juntas, né? Existem comorbidades clínicas que estão associadas ao uso de drogas psicoativas, né? Como doenças infecciosas, algumas neoplasias, né? Câncer, né? Dependendo do uso da substância. E existem comorbidades psiquiátricas, né? O que é, assim, a maioria dos estudos apontam que até metade dos pacientes que utilizam drogas ilícitas tem uma comorbidade psiquiátrica. Principalmente transtornos de ansiedade, transtornos do humor, como depressão, transtorno afetivo bipolar e psicoses como a esquizofrenia. Paulo, você colocou aí câncer. Drogas também levam ao câncer? Sim, a gente tem algumas drogas lícitas, como o tabaco, né, que está relacionado ao câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de boca, e como também o uso da maconha está relacionado ao aumento da chance de câncer de pulmão. É bom falar isso daí, porque o pessoal fala, maconha não faz nada, maconha é natural. Ela também pode desenvolver o câncer? Pode sim, né? Acho que natural, a gente tem venenos naturais, né, Miguel? Então, acho que ser natural não quer dizer que não possa causar um malefício ao corpo, né? E tá assim, aliás, o potencial de causar o câncer de pulmão da maconha é maior do que o tabaco utilizado com filtro, tá? Então, é uma droga extremamente nociva no ponto de vista aí. Nenhum dos dois é seguro, tem que ficar longe dessas drogas, né? A gente às vezes minimiza também os prejuízos do cigarro, mas a gente sabe que também são grandes, né? Sim. Agora, existem outras drogas também que vão dar uma predisposição a outros tipos de cânceres, né? O importante é a gente aprender sobre dependência química para poder ensinar também, fazer a prevenção, que seria o ideal, né? O ideal é que a gente não tivesse nem apoio aos pais, mas que a gente só tivesse a prevenção e que não tivesse dependente químico. Seria maravilhoso, né? E tem o álcool também, né? O álcool está relacionado ao aumento de câncer de estômago, de câncer de pulmão, né? A gente está também relacionado a esse tipo de neoplasias. Acho que a grande questão hoje em dia é a gente fazer prevenção, né? O ideal é que as pessoas não utilizassem essas drogas, né? Que tem esse potencial tão nocivo ao corpo. Seria ótimo. Falar do mundo ideal, a gente ficaria aqui conversando o dia inteiro e seria muito bom. Mas, na verdade, a gente vê um panorama muito diferente e muito duro no Brasil, né? É muito triste andar pelo centro da cidade e se deparar com ruas lotadas de gente, que você fala, o que é isso? É uma festa? E infelizmente não é. São pessoas ali morrendo, né? Pessoas já abandonadas e abandonadas por si próprias a céu aberto. E a gente sabe que essas pessoas hoje podem contar com algum tipo de ajuda, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho dos programas que a gente tem para que essas pessoas cheguem a um tratamento, por exemplo, como existe hoje na Clínica Cantareiras. Doutor Paulo foi coordenador lá no Cratode, né, por 3 anos, e hoje dirige um hospital também voltado ao dependente químico, né, Paulo? Eu tive essa experiência na minha vida de trabalhar 3 anos ali no Cratode, que é o centro de referência do tratamento de álcool, tabaco e outras drogas, né?
que fica ali bem próximo à região do centro, na Rua Prates, e tive contato praticamente diário com essa população de rua, né, que sofre condições realmente horríveis, a gente, né, de vida. E na sua experiência lá, você pode dizer que dá para sair disso? Obviamente que dá, porque a gente não pode desistir nunca do ser humano, né? Acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar hoje. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que conseguiram, sim, ter uma reinserção social adequada, de estar levando uma vida mais plena através de tratamento, né? Através do apoio psicossocial que a gente faz lá na região, né? Que é o CRATOD ou também o CAPSE, que as políticas públicas, tanto municipais quanto estaduais, fazem lá no centro, né? No Hospital Cantareira, a gente recebe pacientes provenientes do Projeto Redenção. Né, O que é o Projeto Redenção, doutor? O Projeto Redenção é um programa desenvolvido pela atual Prefeitura de São Paulo para o tratamento dos dependentes químicos, principalmente essa região do centro de São Paulo. E como é que é o tratamento de dependente químico que vem da rua, que provavelmente esteja viciado até no crack já? Acho que é a grande maioria. Acho que a grande maioria daquela região, não são todos, tem usuários apenas de álcool, mas a maioria ali é usuário de múltiplas drogas, né? Desde álcool, tabaco, maconha e infelizmente, o crack também. Acho que o tratamento ele precisa ser multifatorial, multimodal, né? Então, com assistência social, psicologia, terapia ocupacional, né? E apoio médico. E dentro de uma linha de cuidados que a gente tenha desde o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que vai fazer esse tratamento e esse gerenciamento do caso a longo prazo, e, quando necessário, esse CAPS possa indicar uma internação hospitalar para fazer uma desintoxicação breve. Lá no Cantareira, a gente fica mais responsável por essa parte do tratamento, por essa ferramenta terapêutica que é a internação para a desintoxicação, que tem, em média, duração de 30 dias. Com medicamento? Quando necessário, não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, mas não. Quando necessário, sim, o medicamento faz diferença. Eu acho que, principalmente quando há essas comorbidades psiquiátricas, se a gente não trata a comorbidade, fica muito difícil o paciente conseguir aderir de forma adequada a um tratamento, né? Então, se o paciente está deprimido, se o paciente está psicótico, né, escutando vozes, isso é necessário de fazer tratamento medicamentoso, e tanto para fissura também, né, que o paciente tem um sofrimento com essa ansiedade, né, pela compulsividade ao uso, então faz sentido a gente utilizar medicamento com esse intuito terapêutico, né? Você falou ainda há pouco que a comorbidade ela pode vir antes da dependência química ou depois da dependência química. Um paciente que já tem um distúrbio de ansiedade, uma psicose, uma esquizofrenia, ele está mais propenso a desenvolver uma dependência química? Provavelmente sim. Né? Principalmente pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, como fobia social. Pessoa que já tem uma dificuldade de entrar no ambiente, conseguir conversar com as pessoas, se expressar. As pessoas, às vezes, acabam utilizando de substâncias psicoativas como um desinibidor, para ela conseguir conversar com as pessoas, trocar alguns sentimentos, alguma conversa, uma ideia. Para essas pessoas é muito difícil ela conseguir entrar no ambiente e puxar um assunto. Então, o álcool, principalmente, ele está muito relacionado à fobia social. Ele pode vir ali como um desinibidor que, no final das contas, vai pegar essa pessoa e fazê-la de refém. E a hiperatividade? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade está muito relacionado também à dependência química, né? A gente sabe que uma grande porcentagem desses pacientes, mais da metade, vão ter durante a vida adulta também sintomas de dependência química, né? Que a gente vai falar de tolerância, compulsividade e sintomas de abstinência. Esse conjunto de sintomas a gente define como uma dependência química. Uma dependência química. Agora, a gente está vindo aí, assistindo uma leva de crianças e adolescentes que são diagnosticados com hiperatividade, já tomam remédios controlados para o tratamento da hiperatividade. Não estou aqui apontando o dedo, dizendo se é certo ou errado, porque eu acredito que o profissional sabe o que ele está fazendo. Mas essas crianças, elas estão suscetíveis a isso, mesmo que em tratamento? Com certeza o tratamento reduz essa possibilidade. Quando eu falo tratamento, não só o tratamento químico ou farmacológico. Tratamento multidisciplinar. Que seria com psiquiatra, com psicólogo, fazendo terapia. Isso.
você diminuindo esses sintomas de impulsividade do transtorno de déficit de atenção, isso vai ajudar a pessoa a ter uma menor chance de criar dependência química. Ou seja, para os pais aí, a gente sempre está questionando, né? O que eu faço? Meu filho foi diagnosticado, tem hiperatividade, déficit de atenção. Então, o interessante é realmente procurar ajuda. Não é a gente ficar olhando, achando que é frescura. Isso é doença, tá? Na categoria foi classificado como doença, a gente precisa buscar ajuda. E, nesse caso, o tratamento, como a gente acabou de ouvir, é multidisciplinar. Então, são vários profissionais voltados para tratar, né? A gente está aqui, o Miguel, a gente está falando sobre a possibilidade de tratamento. Eu até queria te pedir licença, Miguel, se você puder falar, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, porque tem pai e mãe que numa situação de dependência química acha que não tem mais o que fazer, né? A gente acabou de ouvir do doutor que não, que existe sim luz no fim do túnel, que dá sim para tratar, mesmo que seja um problema mais grave, como, por exemplo, uma dependência em crack. Você teve essa experiência na sua própria vida? Nós tivemos dentro da nossa casa, né? Nossa filha. Eu tive uma filha e um filho, tenho 3 filhos, né? A minha filha mais velha e meu filho mais novo entraram no mundo das drogas e chegaram ao crack, os dois. A minha filha teve mais dificuldade, depois vou fazer essa pergunta para o Dr. Paulo. Parece que as mulheres têm uma maior dificuldade. E ela chegou a ser internada por 12 vezes. Hoje ela está muito bem, né? Está com 3 anos em sobriedade, né? Se apegou muito à religião. Ela, além da espiritualidade, ela tem uma religiosidade forte. Mas o que a gente pode levar de mensagem é que não existe caso perdido. Não existe caso perdido, né? Nós sempre estendemos as mãos para ela e eu e minha esposa. Frequentamos um grupo de amor exigente há 20 anos. Hoje coordenamos, eu, os dependentes químicos, minha esposa, né, a família, coordena grupos de apoio. E o que a gente fala é não percam as esperanças. Não existe caso perdido, né? Então, existe o tratamento, existe também o querer da pessoa, mas nós temos que sempre dar essa mão, dar esse apoio. Procure um grupo de apoio do amor exigente. Ele vai estruturar, porque a família também tem que se estruturar, né, doutor Paulo? É uma doença que afeta a todos, né? A família adoece junto, né, com um paciente, com um usuário de drogas. Agora, pode ser como no caso da comorbidade, né? A família, ela pode vir doente antes e adoecer depois. Eu digo doente no sentido de ser disfuncional, né? Uma Sim. família onde a gente esquece quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Quer dizer, ela está doente antes, ela não está funcionando como deveria. E aí isso pode ser já um desencadeador de um problema como a dependência química, E né? a função do grupo é justamente essa, é reestruturar, reeducar as famílias, né? Amor Exigente faz isso, né? Isso é isso. maravilhoso. É o grupo Daí que você faz. retoma o seu papel de pai, de mãe, filho de filho, vó de vó, e assim vai. E eu digo que às vezes a família pode representar uma comorbidade de vir antes, porque, por exemplo, a história do Fábio, que a gente vai compartilhar com você agora, que está em recuperação, fala bem disso. Ele chegou ao fundo do poço, entrou no mundo das drogas, seguindo os passos do seu próprio pai, que era dependente. Então, é uma história que ele compartilha com a gente agora e que nos ensina bastante. Presta atenção. Eu comecei a entrar nas drogas com 14, 15 anos de idade. Eu fui tendo os meus primeiros contatos com o álcool. Eu via o homem mais importante da minha vida bebendo, consumindo, em todos os lugares tinha bebida alcoólica, em todas as festas tinham bebida. Quis ser que nem ele, na realidade. Eu queria ser que nem meu super-herói, fazer as mesmas coisas que ele fazia. Mas eu comecei assim, depois com o passar do tempo a gente foi entrando nas drogas ilícitas, na maconha principalmente, onde a gente descobriu um mundo novo, se tornou um amor muito grande pelas drogas, até que eu conheci a droga que realmente destruiu a minha vida, que foi a cocaína. Através da cocaína eu perdi tudo, perdi família, perdi caráter,
perdi dignidade, perdi o respeito. Fui internado com 42 quilos, onde já tinha acabado com todos os bens materiais da minha família. Já tinha, infelizmente, atropelado uma pessoa. Essa pessoa veio a falecer. Já tinha virado praticamente um mendigo de rua. Foram 15 anos de muita dor, mesmo sem saber por que doía. Foram muitos anos de muitas interrogações, porque muitas vezes eu usava droga sem querer usar. Não tinha ideia de que ela era uma doença física, mental, espiritual. Eu queria olhar para o Fábio que está aí nessa câmera, né, que assim como eu, há alguns anos atrás, não acreditava que existia por trás do álcool e das drogas uma doença chamada dependência química. Lembre-se sempre que a droga, ela não vai pegar você da noite para o dia. Ela vai primeiro formar uma armadilha. Quando todas as células do seu organismo estiverem intoxicadas pelo álcool ou pelas drogas, você já não mais andará com suas próprias pernas. Você vai se tornar um adicto, você vai se tornar um escravo. A sua família não vai ter mais sentido, o seu eu não vai existir mais, as suas vontades e suas necessidades serão guiadas apenas e tão somente pelas drogas. Você vai deixar de ser você vai deixar de ter a sua personalidade, o seu caráter, que você está formando agora com 13 anos de idade, o seu autorrespeito, a sua confiança em si próprio, tudo isso vai ser perdido. Porque um dia você acreditou que poderia dominar e controlar esse uso e abuso de drogas. Então, meu amigo, meu Fábio de 13 anos, não queira cair nessa. É muita dor e muito sofrimento. E nós não sofremos sozinhos. Nós levamos muita gente junto conosco para o mesmo caminho, para a mesma dor, para o mesmo buraco, para a mesma vala. Obrigada, Fábio, por abrir o coração, obrigada por contar a sua história e sensibilizar outros, né? Ele até se refere ao Fábio que está aí do outro lado. Pode ser José, pode ser João, pode ser Maria, pode ser Marta, Paula, enfim. Eu tenho certeza que a história do Fábio deve ter tocado no teu coração, deve ter encontrado a história da sua vida. Presta atenção, enquanto há tempo. Tá bom? Cláudia, aqui, só terminando, a minha filha morou na rua por 5 meses. E hoje está bem, está aí novamente, cuidando do filho dela. Então, não percam esperança, não tem caso perdido. Então, bora, acreditar. Mas assim, sozinho a gente está perdido. Procure o grupo de Tem apoio. que estar no grupo. Entra no site amorexigente.org.br. Você precisa estar no grupo de apoio, não fique só. Olha, tem várias perguntas. Aqui uma telespectadora diz: eu tenho um sobrinho que está viciado em maconha e ele tem 16 anos e não estamos sabendo lidar com isso. Qual é o primeiro passo, doutor? Bom, esse é um grande mito que existe, que maconha não vicia por ser natural. Acho que tem um caso, né? A gente sabe que, principalmente a maconha que a gente fuma hoje em dia, a gente fala a sociedade, né? Que eu faço uso, mas... É uma maconha que é diferente daquela maconha da década de 60, 70. Ela tem um potencial de perturbação do sistema nervoso central através de concentrações muito maiores de THC, né? Hoje em dia tem maconha que se vende com 10, 15% de concentração de THC. E essas maconhas, elas causam muita dependência, tá? Acho que o primeiro passo que eu falo para essa mãe preocupada é procurar uma ajuda, né? A gente, dentro de casa, sozinho, é muito difícil. Procure um profissional, vai num centro de apoio psicossocial, no CAPS da sua cidade, ou entre em contato com a Amor Exigente, que eles vão poder te dar o primeiro passo, né? Acho que tem que procurar um profissional, esse é o primeiro passo. E olha, mãe, tia que fica de blá, 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 blá,
para de falar, como diz a dona Mara, e vamos agir. E a atitude agora é frequentar um grupo de apoio. Não tem outra coisa a se fazer. Não adianta você falar assim, não, mas eu não vou no grupo de apoio, eu vou cuidar. Não dá. Você não vai conseguir cuidar. Você não vai dar conta disso. Você precisa estar no grupo, sim. Cláudia, como é que funciona? Simples, você vai chegar no grupo, tem lá uma apresentação de uns minutinhos, uma espiritualidade de 5 minutos, uma palestra pequena para você entender o princípio do mês. Divide em subgrupos. Você vai estar numa salinha com mais meia dúzia de pessoas, cada um tem um tempo de contar a sua história, o grupo vai dando um retorno e você sai dali semana após semana com uma meta. Essa meta vai fazendo diferença na sua vida. As histórias que você ouve das pessoas que estavam nessa salinha com você vão fazendo diferença na sua vida. Você vê essas histórias como se você estivesse olhando no espelho. Você consegue mudar seu próprio comportamento. E, de novo, nada muda se a gente não mudar. Então, vai para um grupo de apoio de verdade. Vai dar certo, tá bom? Não fique de braços cruzados. 16 anos ainda é novo e vai dar tempo de ajudar o seu sobrinho, de salvar essa pessoa que você ama tanto. Próxima pergunta é assim, boa tarde, eu queria saber como faço. Eu tenho um filho que usa cocaína. Eu estou fazendo tratamento de câncer, não estou conseguindo ajudá-lo. E ele está muito agressivo com palavras. Eu preciso de ajuda e não sei como fazer. Somos só nós dois. Primeira coisa, ela tem que se fortalecer, né, Cláudia? Mas numa situação dessa, fazendo um tratamento, né? Ela procura um grupo de amor exigente, né? E ela vai saber entender como vai poder ajudá-lo. Primeiro, ela tem que ficar de pé, né, Cláudia? Se ela não estiver de pé, ela não vai conseguir ajudar o seu ente querido. E aí, profissionalmente, o Paulo pode dar algumas dicas. Né? Ela não fala de onde que ela é, mas de toda forma, eu não sei como é que está a sua situação, não sei como está o seu tratamento, se você está podendo sair de casa, não está, se está com força para isso ou não. Entre em contato, deixa eu já te passar o telefone do Amor Exigente, porque de repente alguém pode ir até você e te dar um apoio. Verdade. No 019 3252 2630. 019 3252 2630. O site do Amor Exigente é amorexigente.org.br. Entra lá, se você estiver podendo sair, tem no Localizae, o endereço é no cantinho lá de cima, da mais próxima reunião da tua casa. Então você vai preenchendo ali o bairro que você mora e você encontra o endereço mais próximo da sua casa. E vá, como disse o Miguel, não fique sozinha, busque ajuda. Você precisa estar de pé para ajudar o teu filho. Doutor. Se ela não puder também, se ela puder sensibilizar outro familiar, né? Acho que quanto mais gente te agregar da família, fica mais fácil a gente conversar e convencer esse filho sobre o problema e os potenciais problemas e esses sintomas, né, relacionados às consequências do uso, né? Okay. Como essa agressividade. Bom, próxima pergunta, eu acho que vai ser boa para todos. Como reconhecer alguém que está usando cocaína? Volto já e aí vocês dois me ajudam a explicar para a turma. Como reconhecer alguém que está usando cocaína? Eu deixei uma pergunta no ar, né? Eu estou conversando hoje com duas pessoas que têm muita experiência em dependência química. Então é hora da gente entender como é que a gente pode reconhecer alguém que está usando cocaína. Eu acho que o uso da cocaína traz alterações tanto na intoxicação aguda, né, quando a pessoa acabou de fazer o uso, né, como ela fica mais agitada, né, com uma irritação psicomotora, com as pupilas mais abertas, né, que a gente chama de pupilas mióticas, né, insônia, queda do apetite. Quanto o uso crônico também vai dar sinais de abstinência e compulsividade, onde a pessoa tem uma piora do controle de gastos, uma insônia crônica, agressividade, né? São sintomas que demonstram que essa pessoa está tendo um uso pior e mais contínuo. Ok. Quer complementar? Não, é isso daí. E muda o comportamento, né? Ele muda totalmente o comportamento, né? Tem esse descontrole financeiro, que está sempre devendo, sempre preocupado. Normalmente é uma pessoa que ficou mais agitada. E começa a assumir coisas de casa. Tá. E aí já num estágio mais avançado, as coisas vão sumindo. Ok. A próxima pergunta de uma telespectadora que não quer se identificar, ela diz, eu sou do Rio de Janeiro, tenho um filho de 38 anos e há mais de 20 anos já foi preso por roubo, mas está se tratando em um CAPS. Mas tem sempre recaída e eu não sei mais o que fazer. Ele agora está respondendo o processo em liberdade. Miguel.
e ele tem que continuar o tratamento, agora precisa, e depois nós vamos pedir para o Paulo falar um pouquinho sobre isso, há necessidade de ter esse tratamento ambulatorial. Mas tem uma hora que você tem, e aí o profissional é que tem que saber e vai determinar se ele tem que fazer um período de desintoxicação e conscientização num tratamento fechado, né? O processo que ele está tendo, dependendo da gravidade que foi, e se ele tem já a documentação de internação, de acompanhamento médico, pode ser uma atenuante para ele nesse processo que ele está tendo. Depende de qual foi o tipo de roubo que ele fez, né? Mas precisa realmente, dentro desse CAPS, saber se há necessidade dele ter uma saída estratégica, que seria uma internação também, né, Paulo? Doutor Paulo. Não para a totalidade, mas para uma grande parte dos usuários de substâncias psicoativas, a doença vai ser uma doença crônica, né? Que a pessoa vai continuar tendo sinais e sintomas de fissura, de abstinência, às vezes para o resto da vida. E, por vezes, tendo lapsos, né, que são pequenos usos durante a vida, ou recaídas, que seria um uso mais intenso, né? Voltando a um patamar de uso já parecido com aquele que teve no início do tratamento, né? Eu acho que essas pessoas que têm esse padrão de uso crônico, né, de doença crônica, necessita fazer o tratamento para o resto da vida, né? Tanto o tratamento psíquico quanto o tratamento médico. Então, o que eu oriento também é não desistir do CAPS. Por mais que ele recaiu, leve o seu filho todos os dias no CAPS, converse com um profissional de referência. Ok. A gente tem que estar sempre atento, né? E entender o que é a doença é a melhor forma da gente lidar com quem sofre com a dependência química. E, na verdade, a gente também lidar com as nossas doenças em função dessa dependência. Por isso que eu falo, não fique só, busque um grupo de apoio. É importante você estar firme para poder ajudar o seu filho, né? Cláudia, tem uma coisa. Normalmente, né, quando se está um tratamento, e o Paulo colocou no início, existe um período que ele tem que tomar uma medicação. E às vezes, né, eu conheço vários, que chega um momento que ele acha que já está bom e mesmo sem um profissional médico suspender a medicação, ele suspende por conta própria. Isso daí pode ocasionar uma recaída ou um lapso. Principalmente quando a gente está falando de comorbidades, como a depressão, que a gente sabe que 1/3 dos pacientes que têm depressão vão ter vários episódios durante a vida. Então, para uma grande parte dos pacientes que têm depressão, a depressão também é uma doença crônica. Se a pessoa para de tomar o remédio antidepressivo, a pessoa entra num episódio de depressão, fica mais triste e fica mais vulnerável, né, a ter uma recaída do uso da substância. Então é tem que estar importante sempre atento e sempre em tratamento, né? Próxima pergunta, olha, bem interessante aí, falando de um pai que usa maconha e o filho agora. A nossa telespectadora, ela é do Guarujá, Magno, Guarujá, São Paulo. É telespectador? Enfim, ele fala assim, olá, boa tarde, parabéns pelo tema. O pai do meu sobrinho fuma maconha há 60 anos e o meu sobrinho também fuma. Hoje, o pai está meio enlouquecido, querendo agredir o filho, tanto com palavras como fisicamente. O meu sobrinho é trabalhador, mas se nega a deixar o vício. O que fazer para falar para ele parar com isso? Como abordar esse assunto? Bom, isso é um caso extremamente grave, né? 60 anos já de uso de substâncias. Esse é o pai, né? O sobrinho deve ser... mais novo, né? Imaginar que há 30 anos. A primeira coisa, acho que é conscientizar a pessoa dos malefícios, né? Apesar dele achar que não está tendo malefício, acho que mostrar para ele, né, que ele fica mais irritável, que ele pode ter insônia, né? Às vezes a pessoa usa uma substância, por exemplo, a maconha, para falar, eu tenho insônia, eu vou fumar maconha, que ela me relaxa e eu consigo dormir melhor. Mas você vê que essa pessoa tem que cada vez usar doses maiores e todos os dias maconha para conseguir dormir. Então mostrar para a pessoa que, na verdade, o que ela acha que é um remédio para ela, às vezes é o que está causando todos os malefícios. Está sendo um veneno, né? E pode ser um sinal de uma comorbidade, né, Paulo? Sim. Sim, a pessoa ela acaba achando que a maconha está tratando aquilo e, na verdade, ela está causando aquela comorbidade, Agora, né? você vê que esse pai já está agressivo. Isso daí é consequência desse uso contínuo, desse tempo todo de uso, que ele acha que não fez nada.
mas realmente fez, né? Sim. O Acho que cérebro talvez dele. mostrar a condição do pai como ele está, e se ele, né, comparar, se ele quer... E outra- Aliás, eu situação. quero chamar muito a atenção de todos e desafiá-los mesmo a pesquisar sobre a maconha, né? Tem muita gente que não sabe mais do que se trata, tem uma experiência antiga em relação à maconha, acha que ela é a mesma de anos atrás, não é, mudou. Eu quero também desafiá-los a pesquisar sobre os países onde a maconha foi legalizada, liberada, para ver o que é que está acontecendo em cada um desses lugares, para que você não saia aí falando, levantando uma bandeira sem saber de fato o que é que está acontecendo. A coisa não é colorida como você pensa, ela é bem complicada e a gente já vê consequências muito drásticas em países cuja liberação e legalização aconteceu. Cláudia, só mais um detalhe. Já que você falou em procurar na internet, pesquisa o professor Valentim Gentil da USP, e ele fala lá, as consequências da maconha aumentam muito o desenvolvimento da esquizofrenia, Paulo. Aumenta a incidência, né? A gente vê que em alguns países, principalmente na Inglaterra, houve um aumento da incidência de esquizofrenia após o uso dessa maconha mais moderna, né? Com esse desenvolvimento do aumento do THC na maconha, né? Além da esquizofrenia, que é bem já registrado e sabido do ponto de vista científico, é o aumento da agressividade e dos transtornos de ansiedade. A pessoa acha que está usando maconha para ficar mais calma. E ela vai ficar mais ansiosa e mais agressiva. Próxima pergunta. Oi, Cláudia, adoro o programa. Meu filho usou maconha dos 12 aos 24 anos. Eu sofri muito. Ele, sem a droga, ficava muito agressivo, mas Deus colocou sua mão poderosa. Ele fumava e se sentia mal por pouco tempo. E ele tomou citalopram, nunca se internou, parou, graças a Deus. Ela está fazendo aqui um comentário, dando a colocação dela, mas aí eu queria já ouvir falar, que o doutor falar sobre o citalopram. O citalopram é um antidepressivo, inibidor da recaptação da serotonina, tá? Ele é um antidepressivo que tem uma importante ação ansiogênica. Então, às vezes, a pessoa está nesse ciclo de uso de maconha que vai se tornando mais ansiosa e com o uso do citalopram, ela consegue quebrar esse ciclo, ficar mais calmo e consegue tirar o uso. Então, essa é uma questão que a gente estava abordando, a comorbidade. O citalopram ele não está aí para tratar em si o uso da maconha, mas sim esse transtorno de ansiedade que provavelmente esse paciente tinha. O médico introduziu o citalopram, trata a comorbidade, fica mais fácil de cessar o uso da substância. Esse acho que é aquele caso que nós estávamos conversando, que a doença primária, né, é a depressão. E a depressão é que levou ao uso da substância. Ou piorou o uso, né, pelo menos. Ok. Doutora, a gente tem conversado aqui já desde que o Amor Exigente faz parte do nosso programa do Vida Melhor, que os pais demoram muito para perceber quando os filhos estão usando droga. Isso também é visto no consultório, no hospital? Essa é a realidade? Com certeza. Eu vejo no meu consultório que às vezes o paciente demora anos, né, com esse prejuízo, com esse ciclo de uso, de piora, e o pai só leva o filho quando já há um grande prejuízo, principalmente no ponto de vista social, que já não consegue mais conviver na família, que já não consegue trabalhar de uma forma mais adequada, né? Já não tem uma parte laboral tão preservada, e quando já fica mais difícil a gente fazer uma intervenção, né? Vai ser mais penoso todo esse tratamento, né? Para todos. Eu acho que a ideia hoje é fazer prevenção. É essa a primeira palavra. Acho que é o único caminho, hein? O Amor Exigente tem um curso de prevenção, né, Miguel? E nesse curso os pais participam, as crianças. Como é que funciona? É para os pais e para as crianças, né? Então, nós conscientizamos também os pais. Os pais são peça fundamental nisso daí. E o que faz parte da prevenção? Nós levamos primeiro inibir o uso, né? Falar dessas consequências todas e dar os nossos 12 princípios básicos e 12 princípios éticos. Então, é a espiritualidade, o serviço social, a responsabilidade, é a hierarquia, né? Saber que pai e mãe também é gente. Nós temos que ir dentro dos 12 princípios que mostram o caminho. Então, quando nós falamos amor exigente, não é só para aqueles que são usuários de alguma substância. É para tudo, né, Cláudia? Absolutamente tudo. Para a nossa vida profissional, pessoal, tudo. E com isso daí,
os pais se conscientizam que tem que mudar e nada muda se eu não mudar, né? E as crianças nós vamos levar para elas realmente, né, raízes culturais, nós vamos levar pais também são gente, né? Tudo aquilo que nós aprendemos nos nossos princípios. Eu acho extremamente importante a questão da espiritualidade e do apoio familiar como os principais fatores protetivos para que uma pessoa não se torne independente, né? E no tratamento, a espiritualidade e essa proteção, o apoio da família também faz diferença? Faz toda a diferença, tá? A gente sabe que esses grupos de autoajuda, de ajuda mútua, têm uma grande importância e uma grande eficácia quando a gente vai ver no ponto de vista científico, né? Então, eu indico no meu consultório, indico para familiares, amigos, quando pedem ajuda em relação à dependência química, que participe de grupos de mútua ajuda. Muito bem. Doutor, tem aqui uma pergunta bem complexa, mas se a gente pudesse dar uma pincelada, na próxima semana a gente pode trazer até o assunto com mais profundidade. Mas sobre as novas drogas, e uma telespectadora está falando, assim, muitos estão comentando sobre o Cloud9, conhecido como sais de banho, que deixa as pessoas como zumbis. Está chegando no Brasil. O especialista já ouviu falar? Pode explicar melhor sobre os perigos? Já ouvi falar, não tratei ainda pessoas com dependência de sais de banho, são drogas psicoativas perturbadoras, deixam realmente num estado de perda de consciência, né, onde a pessoa já não sabe onde ela mais está, com quem ela está conversando, às vezes até em surtos de agressividade, né? Não tem muitos estudos ainda relacionados a esse uso, no Brasil principalmente, né? Mas a gente sabe que essas drogas sintéticas estão entrando, né? Principalmente êxtase, né? Entre outras, têm entrado num grande fluxo no mercado brasileiro. E a droga sintética, ela é miudinha, né? Então é uma coisa que é difícil perceber quando um filho fuma maconha, e aí o médico falou que depois de alguns anos, só que os pais se dão conta do que está acontecendo. Imagina uma droga sintética, né? Que é um comprimidinho, uma coisa pequenininha. E segundo os especialistas, é a droga do futuro, porque num ambiente desse aqui você vai produzir milhares, na verdade, é milhões assim, gente, é fazer a prevenção, sim, é ficar prevenção. atento, é agir em casa do jeito que proteja os nossos filhos, que a gente tenha sabedoria para fazer isso, busque ajuda, porque sozinho a gente está perdido, tem que ir para um grupo. E o Amor Exigente está te esperando para te acolher, viu? amorexigente.org.br é o site. O Dr. Paulo Henrique Mendes Rodstein, eu falei certinho? É do Hospital Cantareira e o telefone lá é o 011-2337-2911. Esse é do consultório. Ah, esse é do consultório. Você pode ligar para bater um papo. 011-2337-2911. E aí você tem mais informações também. E mais uma vez, o telefone do Amor Exigente é o 019-3252-2630. Cláudia, dia 28 deste mês, nós vamos ter o curso de sobriedade. Inclusive, o doutor Paulo vai estar lá falando mais sobre tratamento, sobre comorbidades, né? Vai estar o doutor Dia Marcelo. 28 vai ser aonde? Vai ser no Hospital Cantareira. Lá no Hospital Cantareira. Então, quem quiser pode entrar em contato com o Amor Exigente, fazer a inscrição e participar. Tem profissionais gabaritadíssimos, né? E vão conhecer bastante sobre dependência química, sobre sobriedade. Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço, Miguel. Muito obrigada. obrigada. Beijo para minha mãezinha. O Paulo acho que tem um beijo para mandar também. Um beijo para minha noiva Mariana e para minha sogra que é fã, a Silvana. Mariana e Silvana, obrigada. Beijo para vocês. Como é que é o nome da sua mãe, Miguel? Maria. E ela tem Dona Maria, mãe do Miguel Tortorelli. Um beijo para a senhora, viu? Gente, muito obrigada. Força, fé e alegria. É isso aí. Boa semana. Com a sua companhia. Obrigada. É preciso saber viver.